Graças e paz, queridos. Glória a Deus. Aqui mais uma vez nós estamos nesta quinta-feira e, como já disse, gostaria muito, quero muito na verdade, que continue essa oportunidade para nós toda quinta-feira nesse horário. Gostaria também de glorificar a Deus pela vida de todos que têm participado, têm visualizado. Glória a Deus por isso, centenas de pessoas visualizando, centenas de pessoas participando, e eu glorifico a Deus por isso, não é? Eu não sei qual é o dia, o horário, né, o mês, o ano que você está vendo essa ministração, mas uma coisa é certa: Deus tem um tempo para cada coisa, Deus tem um tempo para cada momento, para cada um de nós. Glória a Deus por isso. Hoje é quinta-feira, não é? Dia 11, né, de fevereiro de 2021, nós estamos aqui na Igreja Batista Central, em Conselheiro Pena. Eu sou o pastor Amarildo e sejam muito bem-vindos a essa ministração. Não é? Nós estamos ministrando nesse tempo, continuando aqui algo que nós começamos lá um pouco antes de pararmos as lives naquele tempo, sobre mutualidade, mandamentos recíprocos, não é? É aquilo que na palavra de Deus está os uns aos outros, e nós glorificamos a Deus. Graças e paz a todos que já estão participando, que estão nos vendo, como disse, seja o dia que for, seja o tempo que for, o ano que for, né? O horário que for. Mas eu sei que Deus tem uma palavra para o nosso coração nesse tempo tão agitado, tão difícil. Eu espero que você esteja me ouvindo bem, não é? Estamos aqui fazendo o possível para melhorar um pouquinho cada dia a nossa forma de comunicação. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, a Ti nós rendemos graças, rendemos louvores. Nós adoramos o nome do Senhor, porque sabemos que o Senhor é Deus, está no controle de todas as coisas. E eu quero pedir ao Senhor uma bênção muito especial por esta vida que nesta hora ora conosco. Muito obrigado, Pai. Seja abençoando e que esta palavra de hoje venha realmente, ó Deus, a nos edificar, venha, ó Deus, a achar terra boa em nosso coração. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos falando, como disse, sobre mutualidade. Eu estou tentando ser mais breve nessas nossas lives, não é? O texto de hoje, como você pode ver no título, é saúdem-se. É interessante pensar nessa palavra saúdem-se na nossa cultura, né? Sei lá, parece que é menos abrangente. Parece que é muito simples falar de saudar alguém, né? Essa palavra saúdem-se uns aos outros, não é? Paulo, no capítulo 5, verso 26 de 1 Tessalonicenses, ele fala simplesmente isso: saúdem-se uns aos outros com um ósculo santo. Esse é um outro detalhe, ósculo santo, né? Também em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, vai estar dizendo a mesma frase: saúdem-se uns aos outros com o ósculo santo. E ainda em 1 Coríntios 13, 20, em Romanos 16, 16, em 1 Pedro 5, 14, nós vamos encontrar esse mandamento maravilhoso, não é? Parece que no decorrer do tempo, dos anos, há um como é que eu diria? Há um sentimento maior sobre essa questão, há uma liberdade maior nessa questão de cumprimento, e hoje já se cumprimenta com ósculo muitas pessoas. Porém, a ideia aqui nem é trabalhar essa ideia do ósculo, que é o beijo, né? O beijo na face, o beijo santo, o beijo da paz, né? E nós
eu gostaria de frisar um pouquinho, de pensar com você um pouquinho sobre essa questão do saúde em si. Mas dessa saudação, por isso que ele falou com o ósculo santo, porque isso vai nos levar a um outro entendimento para a nossa cultura, para o nosso tempo. Há de concordar comigo, qualquer pessoa que nós conversemos, nós vamos concordar numa coisa: parece que o tempo está passando rápido demais, parece que os anos estão passando rápido, parece que as horas correm mais rápidas. No meu pensamento, as horas continuam sendo 60 minutos, né? Os dias continuam sendo 24 horas, os meses continuam na mesma quantidade de dias, os anos também. O que é que está acontecendo? Algumas pessoas pensam na questão da abreviação dos dias, mas eu gostaria de pensar também que nesse tempo está muito corrido. Eu tenho falado para a comunidade onde eu prego, onde eu ministro, que no nosso tempo, onde a tecnologia cresceu tanto, né? Coisas que nós demorávamos um mês, talvez um ano, para mandar uma comunicação para alguém, um recado para alguém, através de carta, através de telegrama, todas essas coisas, hoje em segundos a gente faz. Hoje você conversa com pessoas ao vivo, né? Do outro lado do mundo. Então, parece que a tecnologia nos aproximou de tal maneira e encurtou o nosso tempo. Na verdade, ela está nos dando mais tempo, porque aquilo nós gastávamos uma semana para fazer, a gente faz em minutos, não é? Então, como pensar num tempo onde, com toda essa tecnologia, com todas essas facilidades que temos, o que mais nós ouvimos é pessoas dizendo que não tem tempo. Pessoas não têm tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para ir na igreja, não tem tempo para estar com a família. Pior, as pessoas não têm tempo para ficar nem consigo mesmas. O negócio está difícil. E aí a gente começa a analisar isso e pensar nesse mandamento de saudar uns aos outros. Esse mandamento que nos manda a saudar uns aos outros com o ósculo santo, isso mostra uma outra questão que eu gostaria de trabalhar aqui. É que, na verdade, para se cumprimentar com um oi, com um olá, com e aí, é fácil. Você passa de um lado da rua, a pessoa está passando do outro lado da rua, e você acena com a mão, você dá um oi, e parece que aquilo já foi um cumprimento. Mas para saudar dessa maneira que a palavra de Deus manda, você tem que dedicar tempo. Você precisa parar um pouco. Você precisa, porque a pessoa tinha que dar o beijo na face. Então, para isso tinha que parar. E hoje nós não estamos podendo parar em momento nenhum. O tempo está corrido, está todo mundo sem tempo. Talvez hoje, você que me conhece já, você que sabia dessa live de hoje, aí você fala assim: olha, ainda bem que vai ficar gravado, depois eu vejo, porque agora eu não tenho tempo. Né? A verdade é essa, nós somos corridos demais. Né? E esse ósculo santo, ele simboliza ou simbolizava pelo menos 3 coisas: amor, perdão e unidade. Agora, quando você analisa esse texto, trazendo o significado desse ósculo santo, você começa a repensar algumas coisas muito interessantes. Como está escasso, como está difícil amar, como o amor está enfraquecendo. A Bíblia diz que o amor esfriaria, o amor de muito esfriaria. Então, na verdade, amar
é uma coisa que é muito raro. Fala-se muito em amor, mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor não falha. E nós estamos precisando aprender a amar. Jesus disse que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos. E perdão, então, como é difícil perdoar, como é difícil trabalhar essa questão da decisão de amar, da decisão de perdoar. Porque quando há amor e perdão, onde há amor e perdão, há unidade, há comunhão. Então, por que tanta desunião? Por que tanta falta de união, de comunhão entre nós? Até mesmo nas próprias comunidades locais, as pessoas não têm comunhão umas com as outras. As pessoas, às vezes, numa comunidade tão pequena, mesmo assim não têm amizade uma com a outra. Não para comentar, não para conversar. É interessante pensar que o apóstolo Paulo foi o que mais falou sobre isso, sobre saudar uns aos outros com o ósculo santo. Mas Paulo vai dizer para Timóteo que nos últimos tempos, nos últimos dias, haveriam tempos difíceis, surgiriam tempos terríveis. Algumas versões vão falar tempos trabalhosos. E é interessante, quando a gente olha para esse texto, quando fala de tempos trabalhosos, você vai perceber algumas características muito interessantes das pessoas desse tempo. A palavra de Deus diz que essas pessoas seriam egoístas, não é? Essas pessoas seriam amantes de si mesmo. Olha só, está lá em 2 Timóteo capítulo 3, diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias os tempos difíceis ou tempos tenebrosos virão, porque haverá homens amantes de si mesmos. O que é ser amante de si mesmo? É ser egoísta. E olha como o egoísmo impera no nosso tempo. O individualismo, né? A Bíblia diz que os homens seriam amantes de si mesmos, seriam avarentos, presunçosos, orgulhosos, arrogantes, blasfemos, desobediente aos pais e mães. Olha como que isso é atual. Paulo parece que estava exatamente vivendo o nosso tempo. Pessoas que seriam ingratas, profanas, sem afeto natural. O que é a ideia de saudar com o masculino santo? É demonstrar afeição, sentimento de amor. Como falta isso no nosso tempo. Mas nós sabemos, nós temos a certeza de que a igreja do Senhor, ela é a agência do Senhor nessa terra para viver isso, demonstrar isso. E nós estamos tendo dificuldade de tirar um tempinho para conversar com um amigo, um tempinho para conversar com o nosso irmão, um tempinho para tomar um café junto. Nós não estamos tendo tempo nem para nós mesmos, nem para nossa família. Como está difícil hoje ajuntar a família à roda da mesa para um almoço, para um café da tarde. Difícil. Quando nos unimos, às vezes quando nos reunimos em torno da televisão e ninguém pode falar nada porque nós estamos querendo ouvir o que a televisão está dizendo. E quando está falando aqui quando está falando aqui de saudar, está falando de dedicar um tempo, não é? Está faltando afeição, está faltando
está faltando amor. E aqui esse texto está falando que é para saudar com o ósculo santo, e isso simbolizava exatamente isso: amor, perdão. A questão do perdão é muito séria, porque quantos de nós temos dito um para o outro assim: quem perdoa é Deus, querido, eu não tenho que te perdoar. Não, a Bíblia diz que nós temos sim que perdoar, mas perdão não pode envolver sentimento, tem que envolver decisão muito firme. Amar também, amar o inimigo. Pensa bem que situação que Jesus nos colocou, não é? Então, amar, perdoar. O perdão é uma coisa tão tremenda, tão séria, que só vai entrar na glória com o Senhor quem for perdoado. É por isso que o salmista vai dizer assim: feliz o homem que tem os seus pecados perdoados. Agora, quando Jesus ensina aquela oração que todos conhecemos, evangélicos, não evangélicos, católicos, não católicos, espíritas, todos conhecemos a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Essa oração, eu sempre digo que ela tem um pedido muito perigoso. Ela tem um pedido que tem que ter muita coragem para fazer, tem que estar muito decidido a fazer aquele pedido. E infelizmente essa oração do Pai Nosso, ela se tornou algo assim tão corriqueiro na vida das pessoas, que as pessoas oram ou rezam essa oração de uma forma tão banal, porque não estão orando com o coração, orando uma coisa que decorou. E isso é muito complicado. Em um outro momento, quem sabe vamos dar aqui uma série só sobre essa oração. Porém, eu gostaria de frisar uma questão aqui nessa oração. Essa oração tem um momento que diz assim: perdoa as minhas dívidas, perdoa aquilo que eu devo para o Senhor. Porque a única solução que temos, querido, é pedir a Deus para perdoar a nossa dívida, porque nós não conseguiremos pagar nunca. E é essa ideia de perdoar, perdoa as minhas dívidas. E aí nós citamos nessa oração o modelo que Deus deve seguir para nos perdoar. Nós damos a Ele o caminho para nos perdoar. Nós damos a Ele o exemplo para nos perdoar. Eu falo que essa é uma das vezes que Deus é que vai seguir o nosso exemplo. Ele mesmo já decretou isso, já estabeleceu isso. Então nós oramos assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ponto. Então eu e você já temos noção de como é que Deus nos perdoa. Na verdade não é nem noção, é certeza. Nós temos a convicção de como é que Deus tem me perdoado. Agora, nós sofremos os embates da vida, as consequências do pecado, porque nós não temos sido perdoados muitas vezes. Eu sempre digo o seguinte, que carregar um pecado nas costas já é difícil. Carregar um pecado na consciência já é complicado demais. De repente, carregar o pecado de um dia é complicado. Mas agora eu quero que você imagine carregar pecado de 1 ano, de 10 anos, de uma mágoa que eu tive, de uma coisa que eu nunca perdoei, que eu nunca consegui perdoar. E quando eu vejo a pessoa na rua, eu paro do outro lado. Como é que eu vou saudar ela com ósculo santo, se eu não gosto dela, se eu não amo ela, se eu não perdoei ela, se eu não quero unidade com ela, união com ela? E saudar esse mandamento. Uma outra coisa muito interessante que a gente tem que analisar é que mandamento não é sugestão, não é opcional. Mandamento é para se obedecer, é para se cumprir. E aí a palavra de Deus nos dá esse mandamento. Jesus, por exemplo, ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
O ósculo santo, o saudar aqui com o ósculo santo, simboliza amar, perdoar e se unir. Então, na verdade, quando se trata de amar, por exemplo, pensa nas pessoas que você ama. Elas te amam? Na maioria das vezes, as pessoas que a gente ama é porque amam a gente também. Quer ver uma coisa interessante? A Bíblia chega a dizer que a gente só ama a Deus porque Ele nos amou primeiro. Se você, se eu, se nós, por exemplo, imaginássemos de que Deus não nos ama, será que nós o amaríamos? Será que nós o adoraríamos? Então, quando a gente começa a pensar dessa maneira, a gente se volta para o perdão. Jesus então ensinou a orar dizendo isso: perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo a quem me deve. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. E essa oração eu já vi todo tipo de religioso fazendo. Pessoas de todas as religiões fazendo, praticamente. Mas depois que termina essa oração, depois que Jesus termina de ensinar ela, ele diz lá assim, ó: porque teu é o poder, porque teu reino, o poder e a glória. Depois que ele diz isso, e diz amém, terminou de ensinar a oração, ele retorna ao assunto do perdão. Porque nós somos amantes de nós mesmos, presunçosos, orgulhosos, desobedientes, blasfemos. Por essa razão não cabe perdão. Aí ele diz assim: porque se você perdoa a quem te perdoa, você não fez nada demais. Se você ama quem te ama, você não fez nada demais. É fácil. Se você se une a quem quer se unir com você, é fácil. Agora, quando Jesus volta ao assunto do perdão, ele diz o seguinte: ele fala assim: porque se vocês perdoar aqueles que têm ofendido a vocês, o vosso Pai Celestial vos perdoará também. Porém, se não perdoardes uns aos outros as suas ofensas, o Pai que está no céu não perdoará vocês. Por que ele não perdoará? Porque ele não quer perdoar? Não, porque você já orou dizendo: perdoa assim como eu perdoo. Provavelmente as pessoas que estão me ouvindo agora, ou seja, o dia que for, como eu já disse, você deve conhecer essa oração. Se você não conhece, ela está em Mateus capítulo 6, versos de 9 a 12. Esse texto é a oração do Pai Nosso. E hoje a ideia é saudação, é saudar, é cumprimentar uns aos outros, com dedicação, com amor, com perdão, com afeição, com sentimento de unidade, com sentimento de que nós precisamos uns dos outros. Mas quantas vezes nós passamos pelo outro e não cumprimentamos, ou não queremos cumprimentar, ou estamos sem tempo para isso? Quando Paulo ele orienta a saudar uns aos outros com o ósculo santo, ele está dizendo: você precisa dedicar um tempo ao seu semelhante, ao seu próximo. Você precisa dedicar tempo, porque você vai ter que parar. E na maioria das vezes no dia, nós não estamos em condições de parar. A correria é muito grande. Fato é que a correria do dia a dia nos faz passar e às vezes nem ver as pessoas, né? Então eu gostaria de pensar que saudar uns aos outros com o ósculo santo é uma exortação, é um encorajamento para nós do século XXI, que é tão corrido,
que às vezes nem mensagem do WhatsApp a gente responde. E olha que a gente pode responder de qualquer lugar. Às vezes a gente nem um bom dia a gente quer dar para ele. Não estou com tempo nem de dar um bom dia pelo WhatsApp. Às vezes nós temos um grupo, alguém dá um bom dia e ninguém mais responde. Nós não estamos querendo cumprimentar nem dessa maneira. Imagine parar, dar um abraço, pegar na mão, dar um beijo no rosto, não é? Dedicar um tempinho para sensibilizarmos com a situação do outro. Então acredito que esse mandamento, como toda a Bíblia é atual, ele é muito atual também, não é? Claro, é a palavra de Deus, é Bíblia, é atual, e é uma exortação para nós. Parece que foi feito para nós no século 21, que não temos tempo nem para nós mesmos. E esse encorajamento, essa exortação seria: dediquem um pouco do seu tempo ao outro. Eu gostaria de convidar você a analisarmos juntos isso. Porque eu creio que o Senhor nos colocou nesse tempo para ministrar uma palavra, não porque a gente é bom nisso, não porque a gente tem ótimas condições para isso, não porque eu não falhe nisso também. Na verdade, eu falho muito nisso. Mas eu gostaria de convidar você a nós repensarmos algumas coisas sobre os mandamentos recíprocos. Até porque essa série começa dizendo o seguinte: tudo que você quer que os outros façam para você, faça primeiro a eles. E aí vai dizer o seguinte: amem-se, aceitem-se. Porque se nós começarmos lá do início da série pensando que tudo que nós quisermos que as outras pessoas nos façam, nós também precisamos fazer primeiro a eles, então nós vamos amar primeiro, porque é o primeiro mandamento lá que nós falamos, independente se o outro vai amar a gente ou não. Tem isso também. Tudo bem, você pode amar as pessoas com expectativa de que elas te amem, mas se elas não amarem, sinta-se satisfeito, contente em ter a capacidade de amar. Aceitar um ao outro. Como é difícil, por quê? Porque nós confundimos aceitar o outro com aceitar a condição do outro, com aceitar a ideia do outro, com aceitar o comportamento do outro. E nós também confundimos que o outro, ao nos aceitar, ele tem obrigatoriamente que aceitar o meu comportamento, a minha forma de pensar. Não, o que a Bíblia está dizendo é para aceitar a pessoa. Aceitar, até porque Jesus mesmo disse: vinde a mim todos. Então fazer primeiro, amar, aceitar. Se nós caminharmos por esse caminho, dedicar um tempo para saber como é que a pessoa está, para cumprimentar, para saudar, como a Bíblia está dizendo, não vai ser difícil. Que o Senhor nos abençoe nisso, que o Senhor nos dê condições para isso, e que o Senhor continue nos ensinando a partir dos próximos mandamentos que virão. Eu louvo a Deus pela sua vida, agradeço por estar participando, glória a Deus por isso, que você seja grandemente abençoado. Compartilhe, abra sua sala de vídeo aí, tá? E compartilhe para tantas pessoas que carecem. Na verdade, todos nós carecemos da palavra de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Você que é daqui do Conselheiro Pena, ou está nos visitando lá na cidade aqui, daqui a pouco às 19h30 teremos aqui um culto na igreja. Ainda com as nossas restrições, com máscara, com álcool gel, mas estamos aqui. Hoje teremos a presença do nosso querido presidente da AIBA Leste, da nossa Associação Batista Leste do Rio Doce. Estará conosco aqui hoje, trazendo uma palavra.
Então eu gostaria de convidar você a estar conosco, tá bom? E até quinta-feira, se Deus quiser. E eu estou sonhando em meio de semana, em outro dia da semana, talvez no fim de semana, trazer uma palavra rápida sobre nos cuidarmos. Ore por mim nisso aí, se for o caso, estaremos trazendo essa palavra rápida, talvez no sábado pela manhã. A gente ainda está sonhando com isso, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Pai amado, nós queremos aqui te agradecer por mais esse momento, em nome de Jesus, e que a mão do Senhor esteja sobre nós, nos dando condições de dedicarmos tempo uns aos outros, de amarmos, perdoarmos e termos comunhão uns com os outros, para a glória e para a honra do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Até uma próxima live, se Deus quiser.